Olá, aqui é o Vitor, e se você me segue aqui no canal Eagle Educação, você já me ouviu falar, muito provavelmente, sobre uma estratégia de rendas muito legal com opções que chama estratégia The Wheel. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre essa estratégia, e desde que eu fiz esses vídeos eu recebo muito aquela velha pergunta: mas Vitor, quais ações são boas para eu aplicar essa estratégia, a estratégia The Wheel? Então eu vejo que tem muitos seguidores querendo fazer renda com opções utilizando essa estratégia, mas tem dificuldades ali de achar uma ação que seja ideal para fazer uma estratégia desse tipo. Então no vídeo de hoje a gente vai resolver essa pergunta: qual é a ação que é interessante para a gente fazer a estratégia The Wheel? Nesse vídeo eu vou dar 4 exemplos de ações que são boas para você fazer a estratégia The Wheel, e mais do que isso, eu vou explicar por que essas ações são boas e quais são os critérios, os atributos que uma ação tem que ter para ela ser uma boa ação para a estratégia The Wheel, e aí você vai poder escolher as próprias ações aí que você quiser para fazer essa estratégia, não vai ficar preso só nessas 4 aqui que eu falei. Vale sempre lembrar, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, não tome suas decisões de investimento baseado em um vídeo no YouTube. Pega essas ações que eu vou falar aqui, vai estudar mais sobre elas, vai se aprofundar e decida por você mesmo qual ação você vai escolher para fazer essa estratégia, ou então com a ajuda de algum profissional certificado para te dar essas recomendações. Esse vídeo aqui ele não tem esse intuito. Dado esse aviso, senta esse dedo no like aí e vamos falar sobre o assunto desse vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria fazer é explicar para você o que é a estratégia The Wheel rapidamente. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico com mais detalhes. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição, se você quiser conferir esse vídeo e aprender mais sobre essa estratégia depois de ver esse vídeo aqui que eu estou gravando agora. Mas eu queria explicar rapidamente como que funciona essa estratégia. A estratégia The Wheel, ela consiste em você vender puts sobre as ações quando elas estão caindo, então você vai assumindo mais ações à medida que elas vão ficando mais baratas, e aí quando aquela ação começa a subir, você começa a vender calls sobre essa ação e vai aos poucos entregando essa ação quando ela vai ficando mais cara. Por isso o nome da estratégia é The Wheel. Quando a ação vai caindo, você vai assumindo mais ações, quando essa ação começa a subir, você vai vendendo, e aí a ação cai de novo, você vai assumindo de novo, a ação vai subindo, você vai vendendo, e durante todo esse processo você vai recebendo prêmios mensalmente, recebendo dinheiro na sua conta para poder fazer essa estratégia. Por isso que ela é uma estratégia de renda. Ela tem algumas vantagens, Você começa a comprar ações quando elas estão caindo, então comprando ações boas cada vez mais barato, e quando ela vai subindo, você vai também entregando essas ações aos poucos, vendendo mais caro do que você comprou e recebendo prêmios aí enquanto você fica fazendo essa rodinha girar, Compra barato, vende caro, compra barato, vende caro, e recebe os prêmios. Então tem 2 fontes de ganho nessa estratégia. A primeira são os prêmios que você vai recebendo todos os meses para poder fazer essa estratégia. E a segunda é o ganho de capital de você comprar as ações mais baratas e vender as ações mais caras, Toda vez que você compra barato e vende caro, você apura um lucro. Então a estratégia The Wheel é basicamente isso, ela fica brincando com essa oscilação do mercado, O mercado sobe caindo, Então ele vai subindo, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Com a The Wheel você fica brincando com esses ciclos. Bom, é uma estratégia que fala-se muito nos Estados Unidos, no Brasil ela não é tão famosa, mas já está começando a se falar sobre esse tipo de estratégia, inclusive aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre ela. É uma estratégia muito interessante de renda com opções e já tem alguns seguidores aqui do canal que estão fazendo renda com opções utilizando essa estratégia. Mas qual é o maior risco dessa estratégia, Porque toda estratégia que a gente vai aplicar, a gente tem que pensar no risco dela, Qual que é o risco de dar errado? O que pode dar errado numa estratégia The Wheel? O pior cenário para essa estratégia é a ação ir caindo, você ir comprando a ação, só que essa ação não parar de cair, ela cair bastante e depois ficar lá embaixo e não subir mais. Se isso acontecer, é o pior cenário para a estratégia The Wheel, porque você comprou um montão de uma ação e agora ela está lá valendo pouco e estacionou, não está subindo de volta. Você já está com a posição grande demais, você não aguenta mais ficar assumindo essa ação e ao mesmo tempo ela ainda não subiu, então você não consegue remunerar com a venda de calls para poder ir entregando essa ação aos poucos. Esse é o pior cenário de todos para a estratégia The Wheel. Então quando a gente for escolher uma ação para fazer essa estratégia, a gente vai ter que tentar minimizar esse risco, da ação cair demais e ficar paradinha lá embaixo. A escolha da ação talvez seja o principal fator para você conseguir minimizar esse risco. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre os atributos que uma ação tem que ter para ela ser uma boa ação para você fazer a estratégia The Wheel. Ou seja, o que a gente quer ver numa ação para que ela sirva para utilizar essa estratégia. O primeiro atributo é a volatilidade alta.
como a gente está sempre vendendo opções dessa ação, a gente quer que ela tenha uma volatilidade implícita alta, tá? Ou seja, a gente quer que as opções dessa ação sejam caras. A gente quer receber prêmios gordos em cima dessas opções. Quanto mais gordo o prêmio que você recebe dessas opções, melhor, porque sua renda percentual sobre aquele capital que você colocou nessa estratégia vai ser maior. O segundo atributo que a gente quer numa ação que a gente vai usar para fazer a estratégia The Wheel é de preferência que ela ande meio de lado, assim, durante os anos, meses, né? Durante um período longo de tempo. Ou seja, a gente quer aquela ação que não é aquela ação que está sempre numa tendência de alta, nem sempre numa tendência de baixa, é aquela ação que anda meio em caixote. Lógico, ela pode ter uma tendência de alta leve ao longo dos anos, não tem problema nenhum, mas o ideal mesmo é que seja aquela ação que fica ali comportadinha, andando de lado, dentro de um caixote, de preferência com muita volatilidade dentro desse caixote. Bom, a terceira coisa que a gente quer olhar é sobre os múltiplos. A gente quer empresas com múltiplos baixos. Tá? O múltiplo é um indicativo bem simplificado de se aquela ação está barata ou está cara. Então você pode olhar, por exemplo, o preço sobre lucro, o preço sobre valor patrimonial, o EV sobre EBITDA, enfim, múltiplos. Então, de preferência, a gente vai querer ações que esses múltiplos estão baratos. A quarta coisa que a gente vai olhar é se é uma empresa sólida. Então, você vai olhar o histórico da empresa, se ela tem consistência nos lucros, se os lucros estão crescendo ao longo do tempo, se a dívida da empresa é uma dívida saudável, né? Se ela não está endividada demais, se não tem nenhum rolo ali na parte de governança da empresa, esse tipo de coisa, né? Empresas sólidas que sobreviveram às crises, continuam crescendo ali, dando lucro, melhorando a cada dia. E finalmente, uma última coisa que é desejável que essa empresa tenha é um bom carrego. Bom carrego, basicamente, né, quando a gente fala de ações, é aquela empresa que vai te remunerando ali enquanto você tem ela na sua custódia, né? Então, é uma empresa que te paga muito provento, de vez em quando faz uma bonificação, tem esses eventos assim que o investidor minoritário, né, o acionista minoritário, tem vantagens, tá? Então, pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, às vezes a empresa faz uma bonificação, faz uma gracinha ali para os acionistas, tá? Esse tipo de empresa é bom também, porque o carrego dessa empresa é bom e se der algum problema aquela empresa ficar mais barata, tudo bem, você segura lá na sua carteira e não vai ser doloroso, né? Você vai ficar recebendo ali dividendos e tudo mais. Então, isso ajuda bastante a estratégia a dar certo num prazo mais longo. Então, só revisando aqui os 5 critérios que eu falei: volatilidade alta, né? A gente quer receber muito prêmio nas opções. A empresa que anda dentro de um caixote ali, né? Não é aquela empresa que explode para cima, nem afunda para baixo de uma vez. A gente quer também múltiplos baratos, uma empresa sólida, lucrativa, uma empresa boa que a gente quer ter em carteira e de preferência uma empresa que tenha um bom carrego, né? Fique te pagando ali dividendos, juros, etc., porque você tem ela na sua custódia. Bom, são 5 critérios difíceis de atender todos de uma vez. A maioria das empresas não vai atender todos esses critérios de uma vez, tá? Se faltar um ou um não for o ideal, tudo bem. Mas eu vou mostrar aqui 4 exemplos de empresas que podem se encaixar aqui nesses critérios que eu falei e que são empresas que eu, pessoalmente, acho boas para fazer The Wheel. Novamente, não é uma recomendação de investimento. Então agora vamos aqui para a tela do meu computador para a gente poder dar uma olhada no gráfico dessas empresas, na história dessas empresas e ver como que teria mais ou menos ido o The Wheel nesse período. Bom, e a primeira empresa está na tela aí agora é a Ambev. Se você olhar o gráfico da Ambev aqui agora, é um gráfico bem lateral, né? Você vê aqui, esse gráfico está vindo desde 2014. Se você botar uma linha aqui, ó, na linha do R$14, durante todo esse período, praticamente, a Ambev bateu ali nesse preço. Então, é uma empresa que daria com tranquilidade para fazer a estratégia The Wheel por muito tempo, tá? Se você olhar de 2014 para cá, tem alguns anos já, né? 7 anos praticamente, que essa estratégia estaria funcionando aí com a Ambev. Então, a pessoa ali compra ali no 14, 14,50, R$15 e vai vender aqui em cima, ali perto do 17, né? 16,50, R$17. Olha quantas vezes a empresa bateu no 14 e foi lá no 17, bateu no 14 foi lá no 17, bateu no 14 foi lá no 17, ou no 16,50, etc, tá? Então você poderia fazer um esquema mais ou menos parecido com isso. Quando chega perto dos 14, perto dos 14,50, você está vendendo puts dessa empresa. Quando chega perto ali 16,50, R$17, você está vendendo calls dessa empresa, tá? Isso teria funcionado por um bom tempo. Lógico, tá? Tem alguns períodos aqui que você ia ficar chupando o dedo, né? Por exemplo, aqui, ó, entre 2017 e 2018 aqui, né? Quase um ano aqui, você ia ver a empresa ir lá para R$21, né? Subir ali tudo na sua cara e você teria entregado por 17, ia ficar com aquela dor de ter perdido essa alta, né? Mas logo depois a empresa já voltou para esse mesmo range e começou a funcionar de novo a estratégia The Wheel. Então, uma estratégia que teria funcionado bastante aqui com a Ambev durante muitos e muitos anos, durante muitos períodos, tá? Também tem um exemplo contrário, que é o pior risco aqui, ó, que foi a Ambev caindo aqui naquela crise que a gente teve em 2020, tá? Então, a ação foi ali para perto de R$10, tá? Se você assumiu por 14, poxa, tá perdendo um bom dinheiro aí, né? Do 14 até o 10, tem uma boa andada aí no
terreno negativo, mas rapidamente lá, ó, a empresa bateu 15 de novo e foi subindo e já voltou de novo para esse caixote ali, né, entre 14 e 17 reais que a empresa gosta de ficar. Bom, a Ambev é uma das empresas mais conhecidas aí do mercado, né, nem precisa falar que é uma empresa sólida, lucrativa, né, há muitos anos, cresce lucros há muito tempo também e tem algum carrego positivo ali também, né, paga alguns dividendos e tudo mais, então é uma empresa muito interessante de ter em carteira. Não é recomendação, mas é uma empresa que eu pessoalmente gosto bastante e que teria servido muito nessa estratégia. Imagina você estar desde 2014 recebendo esses prêmios aí por causa de uma estratégia como a The Wheel. Uma coisa interessante de falar, que eu esqueci de falar no começo desse vídeo, é que quanto mais tempo você faz essa The Wheel, né, quanto mais tempo você fica recebendo esses prêmios, mais segura vai ficando a estratégia, porque aí depois, digamos que você ficou 2, 3 anos ali recebendo prêmios, vendendo puts e calls e também recebendo a valorização, né? Toda vez que você vende lá em cima e compra lá embaixo, vende lá em cima e compra lá embaixo, você está apurando lucro, né? Então depois de 2, 3 anos fazendo isso, apurando esses lucros na ação, recebendo os prêmios das opções, se a ação cair e ficar lá embaixo, tudo bem que se você olhar o cômputo geral, foi uma operação lucrativa no fim das contas, né? Mesmo que a ação caia e tudo, você esteja com prejuízo naquele momento, ao longo dos últimos 2, 3 anos você retirou muito dinheiro dessa posição. Quanto mais tempo você vai fazendo a estratégia do Will, mais segura ela vai ficando. Isso é uma coisa muito interessante sobre essa estratégia. Aqui na Ambev mesmo, cara, depois se você tivesse feito aqui desde 2014 até lá em 2019, 2020, você nem ia se importar tanto com a queda lá que a gente teve em 2020, tá? Você ia estar perdendo ali 20, 30%, sei lá, mas você já tirou tanta grana aí ao longo desses anos dessa posição que isso não te incomodaria tanto. No cômputo geral, né, se você olhar um time frame grande, você ainda estaria positivo. Bom, e vamos agora para a segunda empresa que a gente vai falar aqui hoje, como exemplo, que é Banco do Brasil. Bom, Banco do Brasil já é uma empresa muito menos estacionária, digamos assim, que a Ambev, tá? Ela tem uma tendência bem mais forte. Você vê aqui de 2016 até 2020, ela subiu bastante, né? Deixa eu ver aqui, ó, subiu 400% basicamente, depois voltou tudo e ficou nesse range aqui. Então é uma empresa que não tem tanto tempo assim que ela tá sendo boa para The Wheel. Mas se você olhar aqui depois daquele nosso evento de 2020, que a gente teve aí essa crise no mercado, né? Tem sido sim uma boa empresa para fazer isso. Por quê? Primeiro, é uma empresa muito sólida que tem um histórico centenário aí de resultados. Segundo, é uma empresa que é lucrativa há muitos e muitos anos e cresce lucro, inclusive, há muito tempo. Terceiro, ela tem um prêmio razoável ali nas opções. E quarto, na minha humilde opinião, uma empresa que está muito barata. Então, olha só, de 2020 para cá, né, ou seja, nos últimos 2 anos aí mais ou menos, ela ficou oscilando aqui entre 28 e 34. Então, se você fez alguma estratégia nesse sentido aqui, em que você vende puts ali no 28 ou no 29 e depois vende calls ali no 33, 34 e entrega essas ações quando ela passa desse valor, cara, teria sido muito lucrativo nesses últimos 2 anos. Então, Banco do Brasil é a segunda empresa, o segundo exemplo que a gente pode ver isso, especialmente de 2020 para cá. Mas ela passou vários períodos também que ela andou de lado em outras faixas. Então, se você olha aqui de 2018, aqui onde 2019 vai até 2020, ela ficou um ano ali também, que ela ficou ali entre 40 e 48. Então, se você ficasse brincando também nesse range, teria ganhado bastante dinheiro. E mais para trás aqui, né, entre ali 2016 e 2018, final de 2018, ela ficou ali entre 22 e 28 mais ou menos. Então, também nessa faixa você teria ganhado várias vezes fazendo a estratégia The Wheel. Bom, e agora vamos para os 2 exemplos mais icônicos, talvez, né, as ações que mais andam de lado e que tem opções disponíveis ali para vender. Nem sempre tiveram, tá? A liquidez nas opções para essas ações especialmente demorou um pouquinho para acontecer, mas a gente vai falar um pouco dessas ações agora, que são ações muito boas também para fazer a The Wheel. Então a terceira ação é essa que vocês estão vendo aí na tela, que é BBSE, BB Seguridade, tá? Olha esse gráfico, cara, de 2014 até hoje. Se você traçar uma linha aqui no 20, tá? No 20 reais, essa ação ficou passando nessa linha o tempo inteiro. Não é uma ação que tem muita liquidez nas opções, tem uma liquidez ali razoável, e os prêmios também não são tão grandes assim, mas ainda assim bons prêmios. Se você notar, não é uma empresa que varia muito, então você fica ali vendendo as opções até um pouquinho mais perto do dinheiro, não tem tanto problema. Mas olha isso aqui, de 2014 até 2019, 2018, 2019 aqui, ali entre o 17,50 e o 22, dava para fazer um bom The Wheel aqui vários anos utilizando essa estratégia. Daí teve um momento ali entre 2016 e 2019 que a ação disparou, mas logo depois, em 2020, voltou para esse range aí, né, dos 22 até uns 18, 17 reais. Esse gráfico aqui, ele já conta com pagamento de dividendos, então talvez o valor absoluto, né, dessa ação não fosse ali 17, 22, fosse um pouquinho maior nos anos passados, mas mesmo assim, né, o interessante é que ela fica dentro desse range. Uma grande vantagem aqui de uma empresa como BB Seguridade é o carrego. Se acontecer da ação cair e ficar ali um tempo abaixo da linha que
que você assumiu, você não estiver conseguindo rentabilizar com opções, pelo menos ela paga um bom dividendo todo ano e é uma empresa bem sólida. Então, BB Seguridade é uma das empresas aí que teria dado muito certo uma estratégia como essa da The Will. Chega a ser icônico, né? O gráfico é praticamente lateral mesmo, uma leve tendênciazinha de alta aqui, se você traçar uma linha aqui, né? Vai dar uma linha com uma inclinação bem baixinha, então uma ótima ação para fazer isso. E a última ação que eu vou falar aqui é BR Malls. BR Malls também, se você pegar um histórico aqui de BR Malls, olha só como a ação andou de lado todo esse tempo. Esse gráfico aqui também vem desde 2014. Olha só como a ação fica aqui entre R$ 7,90 e R$ 12 a maioria do tempo, desde 2014. Imagina quantos anos você não poderia ficar vendendo put ali, né? Vende um pouco de put no 9, depois no 8, depois no 7. Depois a ação vai subindo, vai vendendo call no 9, no 10, no 11, no 12 e tal. Deu para fazer esse balanço durante muito tempo nessa ação e ela continua nesse range, né? Ah, vai continuar daqui para frente? Não sei dizer, ninguém sabe, né? Mas é uma ação que cumpre a maioria daqueles critérios que a gente falou lá atrás. Novamente, não é uma recomendação de compra. Uma das vantagens aqui da BR Malls é que a volatilidade dela é bem alta, tá? As opções de BR Malls são bem caras. Você vai ver o percentual lá que ela paga, né, nas opções. É um negócio impressionante, é muito caro as opções. Então você consegue receber bons prêmios ali em cima do seu capital investido. E olha, aqui na descrição vão ter links muito interessantes para você, que são links com descontos em várias plataformas, com outros vídeos legais que você vai poder assistir, e também um link que leva para o meu vídeo lá em que eu falo sobre o meu curso de opções, que é o Aprenda Operações Estruturadas. Lá tem 15 estratégias com opções interessantes se você quiser fazer renda usando opções. No vídeo eu explico exatamente o que você vai aprender nesse curso, então se você tem interesse em conhecer mais sobre opções e aprender a fazer renda com seu capital investido utilizando opções de uma maneira conservadora, clica aqui e assiste o vídeo lá que eu te conto tudo que você vai aprender. Se você chegou até aqui e ainda não deu um like nesse vídeo, essa é a hora, cara. Aperta o like, esse vídeo chega de graça pra você. Se você quiser contribuir aqui com o meu canal, deixa um likezinho aí pra mim, que ajuda bastante. E eu vou te deixar com um vídeo aqui do lado falando melhor sobre essa estratégia The Will, né? Explicando como que ela funciona e como fazer renda com ela. Clica aqui nesse quadradinho e você vai cair lá nesse vídeo. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui pra você, ter você comigo durante esses minutos e um grande abraço.